maiores líderes. Daqui a pouco eu vou ler o seu currículo, tá bom? Daqui a pouco eu paro um pouco e vou ler o seu currículo. Por enquanto está no esquenta ainda, tá? Você é um dos maiores líderes que eu conheço. Eu conheço você há muitos anos e eu sei o sem número de pessoas que você já influenciou com o seu jeito de ser. O líder também ele influencia pelo exemplo, né? Ele se torna a referência e daí as pessoas seguem os passos do líder, né? Você se sente um líder? Olha que pergunta, olha que saia justa, né? Não é autoelogio, não, com toda a franqueza. Você se sente um líder? Ainda é imperfeito, Craig. Ainda é imperfeito. Desde de adolescente que eu sempre tive essa ideia, né, de que algumas pessoas cuidam de si. Então você cuida de ter um círculo muito pequeno, né? Algumas pessoas cuidam da sua família, tem um círculo um pouco maior. E outras pessoas acabam assumindo responsabilidades por uma série de outras famílias. Uhum. Né? Isso acontece quando a gente empreende, quando você monta um negócio e gera empregos, você passa a responder por outras famílias, né? Quando você assume um cargo numa associação, faz um trabalho voluntário. E de alguma maneira, eu entendo assim que todo mundo deveria fazer isso. Né? Se todo mundo se preocupasse em cuidar do maior número de pessoas, Uhum. O mundo seria melhor. Uhum. Né? Se isso vai fazer da gente um líder ou não, eu acho que é uma consequência. Né? Eu comecei muito jovem, tendo uma experiência muito ruim na liderança, sabe? E isso é uma coisa que eu contei, eu nunca contei. Oh, que legal. Somos privilegiados, então, já. Eu comecei na maior empresa de comunicação que a gente tem no país, né? Passei por um processo de seleção para um cargo de comando, para um cargo de gerência, especificamente pelo salário. Uhum. O que me interessava naquela vaga era o salário. Uhum. Mas não era uma vaga com o meu perfil. Eu não poderia ter sido selecionado para aquela vaga. Uhum. Não deveria ter sido. Mas fui. E foi uma experiência terrível. Terrível. Uma experiência terrível para mim e terrível para as equipes que trabalharam comigo. Legal. Né? Eu fiz muito colaborador chorar no trabalho. Olha aí. De verdade, E de agora, verdade. a partir de agora, você tem a Patrícia Fernandes nos assistindo também lá, que é a número 1 lá da Dynamic Pois Air, é, grande executiva, né? E você falar como pois a é. liderança o que a liderança é para você, né? É uma coisa Exato. interessante. Bem-vinda, Patrícia, bem-vinda, querida. Vamos lá. Desculpa, Adriano. E aí, nesse processo, eu comecei a entender que deveria haver um caminho mais fácil para chegar ao resultado. Né? E que o resultado, o sucesso de qualquer projeto, não precisaria vir à custa de tanto sofrimento. Né? E aí eu comecei a me questionar, entendi que naquele momento eu era um chefe. E foi a partir daí que eu fui estudar a liderança, né, que eu fui entender as competências, conheci o coaching, conheci os testes de perfil comportamental, principalmente o DISC, né, que depois eu me tornei um fã, né, do DISC. E aí eu fui entendendo que, na verdade, eu não sabia nada. Né, que, por acaso, tudo aquilo ali, até ali tinha sido um acaso. Né, e a partir daí... eu fui me comprometendo muito mais com a minha performance do que com o sucesso de um projeto. Né? Hoje eu tento buscar muito isso. Se vai ser sucesso ou não, vai ter que ser consequência de um bom trabalho. Tá certo. Né? Eu almejava muito sucesso a todo custo. Hoje não dá mais para a gente fazer isso. Legal. Né? E hoje eu lamento quando eu vejo alguns jovens líderes fazendo o que eu já fiz. É um alerta legal para quem está começando agora, né? Para não seguir esse caminho. A liderança não deve ser uma finalidade, né? A liderança deve ser um caminho, né? Puxa, interessante, bacana isso. A liderança, então, não pesa em você. Você é inegavelmente um líder. Você se coloca assim, que você não está preocupado em ser líder, você está preocupado em fazer um bom trabalho e tal. É isso aí, né? Se entendi bem. Exato. A liderança pesa para você? Às vezes cansa. Às vezes cansa. Bom. Né? Às vezes cansa. Eu hoje, no café da manhã com a minha esposa, eu comentei isso, né? Que a liderança é um fardo.
ela não é um privilégio. Uhum. Né? Interessante. Só que ninguém até hoje que ganhou esse fardo quis abrir mão dele. Olha aí. É, porque Né? tem o ônus e tem o bônus, né? É mais do que um cargo, é um encargo, pesa tudo, mas é parte boa, né? E já estou dando as boas-vindas também para a nossa querida Ângela Mendes, que já está com a gente também. Gente, eu vou ler o currículo do Adriano. Se me permite, Adriano, posso? Vou mandar bala, cara. Ah, bom, fica parecendo obituário tudo isso, Ah, mas... não, pode parar, pode parar. Não é o currículo seu, não, é o mini currículo. São algumas poucas coisas que eu pensei aqui para te apresentar para as pessoas que já estão com a gente. Então, vamos falar um pouquinho. Adriano, ele pode ser definido como um apaixonado pela busca, e isso eu percebo no dia a dia da convivência com ele, uma busca incansável pela alta performance. É a sua cara, né, Adriano? Também uma busca incansável da liderança motivadora, da criação de equipes engajadas. A gente vê isso, tem tantos exemplos aí a serem citados. Né? Você, hoje, Adriano, está na frente da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Empreendedorismo do município de Extrema, no sul de Minas, e você tem a missão de apoiar os empreendedores e apoiar os investidores. E como você tem feito isso? Recentemente, Extrema, ela foi reconhecida por ter gerado o dobro de empregos na indústria do que as 10 maiores cidades de todo o sul de Minas. E hoje tem a primeira posição entre os PIBs, os maiores PIBs dessa região, do sul de Minas. Que barato. Uma cidade com quantos mil habitantes? 40 mil? Oficialmente 36 mil, mas realisticamente entre 40 e 42. Maravilha. O Adriano, ele atua como consultor em treinamento, desenvolvimento de lideranças. A gente começou o nosso papo aí já falando de liderança, né? Com foco em avaliação, com foco em avaliação de resultados. Isso é maravilhoso. Com foco em equipes de alta performance. Adriano, ele elabora e também coordena programas de mentoring e coaching executivos. Ele foi, por 5 anos, gerente de jornalismo da Rede Globo. Uma coisa muito legal. A Regional do Sul de Minas coordenou, então, equipes de reportagem, tanto regionais quanto nacionais. Adriano Carvalho, é para nós uma felicidade, um privilégio estar contigo. E vamos compartilhar, eu espero ter o compartilhamento de suas ideias, dos seus pensamentos. Eu quero te dar uma primeira cutucada. Pode ser uma perguntazinha inicial? Podemos mandar Vamos bala? lá. Vamos lá. Como é que a gente equilibra, na época de pandemia, as limitações e adaptações? A gente é limitado nessa época, tem que se adaptar, tem dor aí nessa parada. Como é que a gente consegue equilibrar tudo isso com a necessidade de gerar resultados, que é o que esperam de nós? É possível? Craig, esse foi um desafio que todos os líderes se defrontaram. Foi a primeira vez que a gente passou por isso. Né? A pandemia, esta pandemia, ela é o evento mundial que movimentou mais países desde a Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial atingiu 60 países. Essa pandemia atingiu 139 países. Então, a gente teve realmente um efeito global. Né? E não teve receita de bolo. Ninguém, até agora, sabe o que fazer. Né? E a prova disso é que a gente tem a maior potência do mundo, o país mais rico do planeta, o país com toda a tecnologia, com todo o conhecimento, patinando no controle da pandemia. Então, para o líder, eu acho que a primeira coisa é entender isso. Cara, se ninguém sabe a receita do bolo, tudo que eu fizer, pode estar certo ou pode estar errado. Acabou. Tira o fardo de ter que ter 100% de acerto. Altíssimo risco, né, cara? Que loucura. Essa é a primeira decisão. É entender que a gente vai ter que quebrar os ovos para fazer o omelete. Né? E eu vou pegar um exemplo prático. Eu defendi muito
que Extrema não fechasse, não parasse a atividade econômica. Né? E foi uma decisão muito polêmica. Não é fácil. Porque boa parte da população pediu o fechamento da cidade, boa parte pediu para manter todo mundo trabalhando, e aí você tem que ir medindo dia a dia. E mais uma vez eu defendi isso. Olha, vamos fazer uma gestão por indicadores. Quando o indicador disser que a gente tem que fechar, a gente fecha. Mas a gente não pode fechar por medo. E aí, o prefeito João Batista concordou. Em 180 dias de pandemia, a cidade parou 15 dias, 2 semanas. Uma semana lá no começo e uma semana depois, quando teve aquele feriadão de São Paulo. E os resultados se mostraram. Nós temos menos mortes do que cidades que ficaram mais de 100 dias paradas. Então, não fez diferença. Mas para a economia... Decisões, não é difícil tomar decisão? É muito difícil. Muito difícil. Porque não tem garantia de acerto. Claro. Mas eu tento me lembrar todos os dias que nada do que a gente faz tem garantia de acerto. Não é? A gente não tem garantia de acerto de sair dirigindo e chegar ao trabalho. A gente pode sofrer um acidente no meio do caminho. Claro. Né? Então, a Patrícia está me perguntando como está a Extrema neste momento. Nós temos 13 mortes. 13 mortes desde o início da pandemia. Né? Outras cidades da região têm um número muito maior, tendo fechado. Nós não fechamos e estamos com as 13 mortes. Claro, houve uma série de medidas de prevenção. As indústrias entenderam muito bem o seu papel na prevenção, se adaptaram, criaram limitações, adaptações, investiram tanto na comunicação com os funcionários quanto os cuidados da prevenção. Tudo isso ajuda a manter o quadro, mas preservou os empregos. Preservou os empregos, preservou os negócios. A gente não tem falência dos comércios na cidade. Para alguns setores foi extremamente duro passar pela pandemia. Né? Me entristece muito lembrar que o país hoje tem mais pessoas desempregadas do que empregadas. Nós temos 9 milhões de carteiras assinadas e 13 milhões de desempregados. Se fosse um negócio, estava falindo. Né? Mas o critério, então, acho que foi importante, né? A gente vê isso muito de fora, de longe. A gente fala assim, os caras que estão no comando das cidades, os caras que estão no comando dos estados, eles estão resolvendo para lá e para cá, e daí critica ali e tal, mas eu acho que o grande trunfo foi ter extremo cuidado, tanto na higienização e no distanciamento de quem ficou trabalhando e no comércio também, né? Eu acho que isso aí foi fundamental, né? Você falou que está mantendo empregos na cidade de Extrema. Chegou às minhas mãos um número que eu achei, eu quero verificar se é verdadeiro. Eu não sei se, acho que você respondeu aí a querida Patrícia, né? Provavelmente com as suas palavras foi. Eu quero aproveitar das boas-vindas também para o executivo da área industrial, que eu reputo como um dos caras mais habilitados para essa área, que é o meu querido Marcelo Rocha. Adriano, é verdade que Extrema tem hoje cerca de 1.200 vagas em aberto? É isso mesmo? Ou isso chegou meio distorcido às minhas mãos? É isso mesmo, 1.200 vagas de emprego em abertas. Que loucura. Por quê, Cândido? A gente segue um programa de atração de investimentos muito agressivo. Então, a gente costuma dizer que todo dia é dia de plantar. Né? Então, todo dia é dia de inaugurar algumas empresas. O modelo de gestão de Extrema ele também é medido por indicadores. Então, eu, como secretário de desenvolvimento, eu tenho um número que eu tenho que entregar no final do ano. Assim como o gerente de qualquer indústria. Sim. Né? No começo do ano é feito o planejamento e eu me comprometo com o meu executivo, com o meu prefeito, o número que eu vou entregar. E eu tenho que bater essa meta. Então, durante a pandemia, eu entendi um outro viés. As empresas vão precisar gerar uma economia para se tornarem mais competitivas. Minas Gerais tem o benefício tributário. Então, eu vou intensificar a minha prospecção mesmo com a pandemia. E foi o que eu fiz. Aí algumas pessoas me perguntavam, né, por que eu estava fazendo isso? Falei, olha, se eu fosse médico, eu estaria no hospital. Eu não sou. Então, eu tenho que fazer negócio.
Interessante. A gente manteve esse ritmo. Durante a pandemia, nós implantamos 6 grandes empresas. Até o final do ano serão mais 8 grandes empresas entrando em atividade. Os E investidores isso faz. estão com bala na agulha e estão com coragem, é isso mesmo? Essa leitura é correta? Craig, eu acredito muito numa recuperação em V. Tá? Eu acho que, Rápido. da mesma maneira que caiu, a gente vai subir numa velocidade muito grande. As empresas vão precisar estar a postos para atender a demanda. A gente viu agora, a indústria automobilística voltou a ter resultados fantásticos. A construção civil não parou, né? E a própria pandemia gerou alguns efeitos. Por exemplo, as pessoas ficaram mais em casa e descobriram que a televisão não era tão boa, o sofá não era tão confortável, a geladeira não gelava a cerveja como a gente queria. Então, esses itens foram sendo trocados. Isso movimentou a indústria de linha branca, a indústria de móveis, né? A indústria automotiva veio ao reboque. Há algumas semanas a gente participou da inauguração da operação da Nivea aqui em Extrema. Que legal. E aí eles comentaram o quanto aumentou a venda de produtos para o rosto. Eu falei, para o rosto? Porque nós estamos agora nas câmeras. Então as pessoas, eu posso até dar de pantufa. Interessante. Olha que ironia. Ao invés de pensar que as pessoas estão mais cobertas agora por causa das máscaras, né? Elas estão mais nas câmeras, né? Mais no Facebook, mais em tudo. Poxa, que Exatamente. eu tinha pensado nisso. Então, eu e você podemos aqui estar de pantufas, mas o rosto tem que estar arrumadinho. Verdade. Verdade. E isso ativou a economia. Então, todos esses detalhes geram movimento, gera contratação, gera oportunidade para os pequenos empreendedores, né? E hoje o desemprego no Brasil é uma pandemia. Verdade. 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 Eu acho que o grande diferencial é o cuidado com o qual as pessoas saíram nas ruas. Saíram para trabalhar, saíram para comprar, saíram para interagir eventualmente, tomando muito cuidado, com muita orientação. Né? Acho que essa é a diferença. E agora essa retomada, né? Um dia estavam me corrigindo, eu citei uma situação daqui a algumas semanas como o novo normal e o executivo com quem conversava disse, cara, nós já estamos no novo normal, né? É um pouco do que você está dizendo, né? Foi necessário trocar a turbina do avião com o avião em voo, né? Não deu para parar. E alguns hábitos vão permanecer, né? Como eu falei da gente rever a questão do mobiliário de casa, as pessoas estão revendo os projetos arquitetônicos. Então eu tenho conversado com algumas construtoras que já mediram isso. Né? Por exemplo, a questão do home office, que não era importante, né? Um cantinho na casa virava um escritório desconfortável, agora não, ele ganhou destaque. Né? As pessoas voltaram a cozinhar dentro de casa, que era uma coisa que a gente fazia vez ou outra. Então a cozinha voltou a ser remodelada. Né? O espaço das crianças vem sendo negligenciado há muito tempo. Né? O espaço das crianças ficava restrito à escola. E agora não. Né? As famílias estão mais preocupadas com isso. Esses hábitos não vão mudar. Né? Esses hábitos vão ficar com a gente vai ter que se adaptar a eles, né? E isso tudo vai fazer parte. Né? Chegou uma visitante aqui. Opa, olha que beleza. Já se acomodou aqui do meu lado. Adriano, a Ângela Mendes está nos perguntando o que Extrema está fazendo para se preparar com relação à moradia, porque, poxa vida, né? Já tem mais de 1.000 vagas em aberto, tem muita gente que continua empregado e está trazendo mais gente e tal. Então, me fala um pouquinho, você, como o homem da indústria, do comércio, do empreendedorismo, do desenvolvimento econômico aí na cidade, o que você pode dar de informação com relação a isso? Assim como várias frentes, né, de negócio, né, são as dores do crescimento. Né? Extrema, historicamente, o construtor local foi dando conta
né? Fazia ali algumas casas, alguns apartamentos, e isso era suficiente para o crescimento da população. Já há uns 5, 6 anos, isso mudou. E a população vem crescendo numa velocidade muito maior, até por conta das empresas que a gente vem recebendo. São empresas maiores, com maior número de funcionários, né, que ocupam áreas maiores, e isso trouxe uma pressão para o mercado imobiliário. Então, a lei da oferta e procura. Você tem uma oferta menor, o preço vai subir, né? Então, hoje, o aluguel em Extrema é caro, não condiz com a realidade, é uma bolha, né? E isso não vai permanecer, né? Há um momento de dor ali, de estrangulamento. O que a gente fez? É papel do poder público se preocupar com os programas de habitação para uma faixa de população mais humilde, né? Vamos dizer, ele para o primeiro nível do trabalhador. Esse que é um caráter social. E depois a gente tem que se preocupar em prover para os outros, né, oportunidades de compra. O que a gente teve que fazer? Prospectar. Da mesma maneira que eu prospecto uma grande empresa, eu prospectei uma grande construtora. Hoje, 3 grandes construtoras, entre as maiores do país, atuam, têm projetos em Extrema, para que a gente entregue, num prazo muito curto, né, de 2 a 3 anos, em torno de 3 a 4 mil unidades habitacionais, entre casas, apartamentos, sobrados. Legal. E isso para todos os níveis de público. E ainda está gerando emprego, né? Quer dizer, marginalmente, vamos dizer, além de estar ampliando aí o oferecimento de moradia, ainda está gerando emprego, né? Construção civil, grande empregadora, né, Adriano? Exato. Isso já movimenta a cidade, movimenta a economia e faz também com que projetos mais modernos de arquitetura cheguem na cidade, né? Um novo modelo de urbanização aconteça, né? No ano passado, a gente conseguiu aumentar o índice, a altura dos prédios que eram permitidos na cidade. Antes, a gente podia ter até 4 andares, né? Hoje, a gente já pode chegar a 12. Opa. Então, para que haja um aproveitamento maior do terreno também. Okay. Então, a gente acredita muito que a intervenção do poder público em algumas questões nem sempre é benéfica, né? Eu tenho que proporcionar condições para o trabalhador da cidade ter um bom emprego, né? E isso a gente vem melhorando gradualmente com um novo perfil de empresas, mas um investimento maciço em educação. Olha que interessante, cara. Todo mundo sabe que a educação melhora o nosso salário. Isso é algo que a gente sempre soube, né? Em 2010, 10% dos empregos gerados em Extrema tinham salários a partir de R$3.000. No ano passado, nós chegamos a 39,8%. 39% dos empregos, quase 40% dos empregos, tinham salários a partir de R$3.000. A partir de O que mudou? Acesso à educação. É isso que acesso eu à educação. Né? Isso aí dá para estabelecer uma correlação, uma relação direta perfeitamente, entre perfeitamente. salários maiores e formação escolar, no caso de Extrema, pelo menos? Exato. Hoje, se a gente puxar a estatística, o país tem 10% da população com graduação, Minas Gerais tem 9% da população com graduação, Extrema tem 18%. Caramba. Essa parcela, em 2010, a gente não tinha a FAEX, que é a Faculdade de Extrema, a gente não tinha tantos alunos participando do Bolsa Estudantil. Hoje nós temos quase 700 alunos participando do Bolsa Estudantil, e é bolsa, não é um financiamento. Né? São 23 ônibus intermunicipais levando a garotada para estudar em Bragança, Atibaia e Itatiba. Né? Então, a educação ela tem um papel fundamental. Você se lembra, na época da ANC, qual foi a primeira pessoa que vocês queriam contratar e a gente não tinha? Isso aí foi um desafio para a gente, eu me lembro, sim. Porra, era uma secretária bilíngue. Você lembra que tinha esse pedido? Fundo do baú, foi uma secretária bilíngue e não tinha. Tivemos que buscar lá em Bragança Paulista, roubar uma executiva, uma secretária executiva trilíngue, na verdade, a Beth. E olha que interessante, mas não tinha, você tem razão, não tinha universidade, não existia faculdade em Extrema, né? Isso foi em 96. Pois é um período muito curto, né? É um período muito próximo. Algumas cidades tiveram mais tempo para se organizar.
né? Hoje, um grande desafio de Extrema, eu fico em dúvida de saber se o caminho que ela trilhou até aqui foi o maior desafio ou se é daqui para diante. Aham. Né? E daqui para diante, a cidade precisa investir em formação, investir num melhor plano de diretor para a cidade, cuidar da sua urbanização, garantir uma série de serviços públicos. Isso é um desafio tremendo. Pois é. Então, Aliás, eu vou pegar um gancho exatamente no ponto que você toca, nessa questão da infraestrutura e tudo que tem que crescer junto, né? O Vanderlei, do Sindicato dos Trabalhadores Metalúrgicos, em Extrema e região, ele diz: as empresas vêm para a cidade com isenção de impostos. Verdade. Além do emprego, que é uma grande contribuição, obviamente, para a comunidade, né? Existe uma contrapartida em relação à infraestrutura, né? Provavelmente é essa preocupação de que a infraestrutura cresça com a mesma demanda, né? Eu tenho notícias, se me permite, só para cutucar um pouquinho você, Adriano, e respondendo ao querido Vanderlei, com relação à medicina e com relação à educação, eu já posso responder de pronto que Extrema é modelo. Então, está crescendo, cresceu até um pouco antes de trazer os empregos tal, e está atendendo bem, mas e o restante da infraestrutura, e eu queria que você concordasse ou não comigo, de repente eu estou desinformado com relação à educação e à saúde. então, é verdade, mas eu acho que o que o Vanderlei quis saber é uma contrapartida mesmo, né? Eu deixo de pagar o imposto, eu dou uma contrapartida. Aí é importante a gente entender que o grande não é uma isenção, é uma redução. O grande atrativo para as empresas é a redução do ICMS, que é um imposto estadual. Né? Os benefícios fiscais, eles valem não só para a Extrema, valem para todas as cidades de Minas. Extrema bate forte nisso, tanto que muitas vezes um empresário de dentro do estado me liga e diz: Adriano, é verdade que se eu mudar para a Extrema eu vou pagar menos imposto? Eu digo: não, não é verdade. Você já está em Minas, então o ICMS ele é a cargo do estado. Mas a gente trabalha muito esse argumento como um fator atraente, né? Nesse caso, quem concede ao governo do estado, e é também o governo do estado que fica com a contrapartida. Né? Porque é uma relação empresa-estado. O município tem a vantagem de receber a empresa. Quando há o benefício municipal, que está muito ligado ao imóvel, né? Porque há a isenção do IPTU, o ISS da construção e licenças e alvarás ali daquele processo por 10 anos, né? Que é a lei municipal. Na lei municipal, quando se faz jus, há uma contrapartida de 5%. Então, 5% do valor da economia que a empresa vai ter, ela retribui, né? Isso é uma lei municipal, para alguma entidade. Ela reforça o trabalho de alguma entidade. Ou o CRI, o orfanato, Creche. Exato, né, isso é discutido com ela, mas aí 5% do valor da economia que ela vai ter. Né? Isso é uma lei municipal e já funciona há alguns anos, né? E para qual entidade e como fazer, aí cada empresa vai discutir ali no momento desse benefício. Mas com a redução do ICMS, a contrapartida acaba ficando para o Estado. É uma coisa, ainda assim é vantajoso, né? E muitas vezes a gente pensa que a empresa deixa de pagar, né? Não, ela não deixa, ela diminui a carga tributária, ela ainda paga. E para a gente ter uma ideia da importância disso, hoje, Extrema é o segundo polo industrial do estado de Minas. Nós temos hoje na cidade 98% das empresas com benefício fiscal, né? Com a redução tributária. E Extrema é a sexta pagadora de impostos no estado. Uau, olha aí. Mesmo com a redução. Mesmo com a redução, olha que bacana. Quando eu alivio o peso das empresas, eu proporciono o crescimento. Pois é. Eu torno a empresa... né, de alguma maneira, para a comunidade. Né? Então, exato. Então, a gente o nosso ganho... O Vanderlei, se faltou alguma coisa, Vanderlei, fica à vontade para nos cutucar aqui, tá bom, meu irmãozinho? Adriano, fala uma coisa. Desculpa, pois não. Eu tenho discutido muito com o Vanderlei que ele está numa ponta e eu estou na outra, né? Eu trago a empresa e depois ele lida com os trabalhadores. Né? E de que a gente tem que encontrar alguma fórmula de fazer junto.
né? É mais uma inovação. Eu não encontrei um local onde isso seja feito, ou que tenha obtido algum resultado bacana, né? Porque eu sempre tento aprender com os outros, né? Acho que é mais rápido fazer isso, né? Mas é algo que a gente vem discutindo e eu acho que é necessário nos dias de hoje, né? Essa aproximação, esse diálogo, criar soluções novas, porque os desafios que virão serão muito difíceis, né? Sem dúvida. Inclusive, o Vanderlei acaba de comentar no chatzinho nosso aí, te agradecendo aí pela atenção da sua resposta. Nós estamos vivendo um momento em que vai ter o capital de um lado, vai ter o sindicato do outro, vai ter a estrutura municipal e os colaboradores das organizações. É possível harmonizar tudo isso, Adriano? Olha que desafio. Eu acredito que sim, viu, Craig? Eu acho que tanto essa mini reforma trabalhista que teve, a pandemia, eu acho que é o mundo mostrando para a gente que a gente tem que passar daquela fase de conflitos, eu contra você, empresa contra sindicato, poder público contra não sei quem. A gente tem que passar dessa fase. E a Uhum. gente tem que começar a remar junto. Unir forças, né? Sem dúvida. Vai ter, eu acho que essa é a evolução da espécie, digamos assim, Mas é verdade. né? A gente precisa atingir esse nível de maturidade de entender que quando eu te prejudico, eu estou me prejudicando, né? Eu sempre digo muito, e eu sempre acreditei muito nisso, que prosperidade ou é para todo mundo, ou não é para ninguém, né? Eu vou construir lá, a gente vê muito isso em São Paulo, um prédio riquíssimo do lado de uma favela. Tanto a favela fica enfurecida, quanto o morador desse prédio fica com medo. Uhum. Então, não dá. A gente tem que passar dessa fase de conflitos, né, passar desse estágio e adquirir um nível de maturidade. Eu acredito, sim, que com a pandemia, as empresas vão ter que desenvolver uma nova maneira de falar com seus colaboradores, de se relacionar com o sindicato, o poder público fazer parte disso, né? Porque agora, durante a pandemia, Humanizar, né, mais, humanizar as relações, né? exato. Vamos imaginar durante a pandemia. O Brasil está sob um regime de calamidade pública, um decreto de calamidade pública. Isso torna o quê? Quando eu forço um trabalhador que está lá com um exame positivo de Covid, passou pelo médico de saúde pública da cidade, e eu digo para ele que ele tem que vir trabalhar, isso é um crime contra a saúde pública. É crime, eu posso ser preso. Absurdo. É muito sério quando eu digo isso, Uhum. né? Eu sei que a empresa tem a necessidade do trabalhador, isso é óbvio. Uhum. Eu sei que muitas vezes um trabalhador ou outro vai se aproveitar da situação, isso também é óbvio, É. né? Sempre teve, né? A Uhum. gente sempre conviveu com os espertalhões em todo lado, em todo lugar, né? Mas eu tenho que entender que é um momento excepcional. E que se porventura eu forçar esse trabalhador a vir para a empresa com um resultado positivo e ele falecer, Pois é. né? O tamanho da nossa responsabilidade. Então, esse diálogo entre a autoridade em saúde pública do município com o médico do trabalho na empresa tem que ser diário. Não pode mais. E a gente lembra de médicos do trabalho que nem conhecia o secretário de saúde, É. É um né? novo momento com muita oportunidade. Uma coisa legal que o Vanderlan, um magnífico executivo da gestão de pessoas, que acaba de nos fazer uma pergunta também há pouco, ele pergunta quais são os principais desafios ou o que a gente está aprendendo com esse momento da pandemia. Então, eu jogo nos seus braços aí a resposta. Você começou a ensejar alguma coisa aí nessa direção, mas estamos aprendendo alguma coisa e quais são os grandes desafios? Eu acredito que sim. Eu acredito que a gente foi possível perceber quem está no jogo. Eu acho que no primeiro momento a gente percebeu isso, a gente percebeu grandes líderes se escondendo e se esquivando, e outros crescendo de uma maneira fenomenal. A gente vê isso pelo exemplo da dona Luísa Helena Trajano. Uhum. Ela assumiu o posto de líder do país. Porque nenhum político conseguiu fazer isso,
nenhum artista, nenhuma celebridade conseguiu falar o que as pessoas queriam falar, e ela veio e bancou. Né? Ela bancou, ela foi contra a demissão de funcionários, ela foi contra o fechamento de negócios, ela está bancando uma série de iniciativas Brasil afora. Eu nunca vi aquela mulher fazer tanta live na vida, porque todo dia teve dia de eu encontrar em 3 lives dela ao longo do dia, né? Porque ela se posicionou, né? Enquanto outros líderes se afugentaram. E a Esconder. gente viu isso. E a gente viu isso no nosso trabalho. É. Líderes que não queriam tomar decisão difícil, porque foi preciso tomar várias decisões amargas. Né? Então, eu acho que aí eu me lembrei muito daquilo. Ser líder é um fardo. Então, tá. Primeira coisa, eu não posso tomar decisão por emoção. Isso. Tiro o medo, tiro o excesso de informação da mídia, né? Porque a mídia fez um jogo muito ruim nessa cobertura da pandemia, e eu falo isso como um jornalista. Foi horrível o que a mídia fez com a pandemia no Brasil. A gente vai ter depois uma pandemia de doentes mentais, né? De gente que ficou neurótica. Infelizmente, é verdade, é verdade. Está vendo isso? Nós estamos vendo isso. Então, e a gente viu líderes dispostos a tomar decisão difícil, a bancar decisão difícil, né, a segurar a onda com razão, com base em indicadores, né, e isso foi muito legal. Então, eu acho que depois da pandemia, a gente passa a ter um líder ainda mais humano do que a gente já vinha desenvolvendo, mas um líder que sabe tomar decisão não pela emoção ou pela onda do momento, que vai tomar a decisão. O Arthur Alvarez, que é um consultor lá na região de Atibaia, mas ele trabalha no Brasil todo, ele acaba de nos questionar, né, qual é o perfil do líder pós-pandemia. É um pouco do que você começa a dizer. O perfil desculpas. Eu acredito nisso. Eu acredito nisso. A gente vai encontrar uma nova forma de humanizar, um novo diálogo, um outro tipo de preocupação. Né? A gente vai encontrar isso. Mas um profissional que consiga entender que ele não pode ficar no vai da valsa. Ele está ali para tomar a decisão difícil. Né? Eu eduquei minha filha, cara, dizendo o seguinte, que pai é pai, pai não é amigo. O amigo é aquele que te diz, vão para a balada e vão beber todas. O pai é o cara que vai ser chato e vai dizer não. O líder é esse cara. Né? O líder tem que saber o momento. O ser chato é prerrogativa do cargo. Né? A gente tem que ter uma estrutura emocional para tomar as decisões ruins, para tomar as decisões difíceis. Né? E eu vi durante a pandemia líderes que me ligavam de madrugada desesperados, sem saber o que fazer dentro das suas empresas. Principalmente nos primeiros 15 dias, primeiros 20 dias, foi terrível. Desafiador, né? Desafiador. O primeiro final de semana de calamidade pública, eu falei com pelo menos 100 executivos até as 3 da manhã. Olha aí. Porque ninguém sabia o que fazer. Perdido. Algo perdido, né? Aí que tá. Exato. E aí eu dizia para todo mundo, cara, olha para dentro da sua empresa. Qual é a tua situação? Algumas empresas foram extremamente ágeis na adaptação, rápidas, né, em pensar na prevenção, no afastamento, nas modificações internas. E outras ficaram relutando. Ah, mas eu vou gastar dinheiro com isso, vou gastar dinheiro com aquilo. Dali a pouco isso virou regra. Aí quem saiu na frente estava bem. Né? E as pessoas demoraram. Um exemplo que eu dou muito de agir rápido e agir certeiro. Né? Todo mundo sabia que precisava comprar respirador. Né? Todas as cidades precisavam comprar o seu kit de respirador. Extrema comprou a R$35 mil. O estado de Minas comprou a 58. A capital paulista comprou a R$195 mil. Diferença, maluco. Não dá para explicar, né? Deixa eu te jogar um questionamento que a Patrícia Fernandes, executiva número 1 lá da Dynamic Air, está fazendo. Ela te pergunta o seguinte: você concorda
que a pandemia trouxe o que tem de melhor e o que tem de pior em cada um? Concordo. É. Concordo, sim. Concordo porque foi como se todo mundo saísse do armário. O cara mostrou do que é feito. Entendeu? As pessoas mostraram isso. Algumas pessoas ficaram com medo, ficaram mesquinhas, né? Queriam para si, fugiram da responsabilidade, enquanto outras pessoas não. Se lançaram a responsabilidade, né? A gente viu a quantidade de médicos que toparam antecipar sua formatura para serem voluntários no combate. Pô, esse menino é um líder, né? Enquanto outros foram para casa. Foram para casa, quietinho, sabe? Não queria sujar as mãos. Uhum. Né? Dentro de várias organizações, a gente viu gente que deveria fazer parte e não fizeram. Não fizeram. Se esquivaram, não estavam lá juntos, né? Não mostraram do que são feitos. Quando tudo isso passar, vai ficar feio, né? Porque daí você olha, você vai cumprimentar algumas pessoas, você é que nem quando pega fogo num imóvel, né? Tem o cara que é o herói ali e tal, depois os caras falam, poxa, no pior momento você foi o cara, né? Assim como tem outro, o covardão, tal, você enfraqueceu e deu um péssimo exemplo até para os seus liderados, né? Se você é um líder, né? Deixa eu te trazer uma coisa do dia a dia, um toque de realidade para a extrema, que é o seguinte, a Ângela Mendes, ela diz o seguinte, tem muita gente na zona rural que quer trabalhar, e tem várias, né? Entretanto, ela reconhece que é um grande desafio não ter circulação de ônibus, conduções mesmo privadas, tal, que não sejam urbanas ou nos bairros mais próximos. Tem solução isso? Dá para expandir essa malha viária de alguma maneira, essa facilidade de acesso, para que essa mão de obra migrante, né, do rural para o urbano, em termos de trabalho, possa ser beneficiada? Ô, Craig, a gente não encontrou uma solução para isso. Né? Conversando com empresas, conversando com a empresa de ônibus, é claro que a empresa, óbvio, quer fazer a operação de transporte de funcionários com o menor custo possível, da maneira mais otimizada. Qual foi a solução? Levar empresas para outros bairros. Então, hoje, Extrema está ganhando mais 2 grandes distritos industriais, que vão gerar em torno de 3 a 4 mil novas vagas. Legal, mais próximo de onde moram as pessoas. Interessante. Exatamente, de onde moram essas pessoas. Hoje, quando a gente discute a questão de mobilidade urbana, a gente vê que esse modelo tradicional de circular, de ônibus, de passageiro, isso faliu no mundo inteiro. Isso não deu certo. Por N questões, né? Por uma questão de viabilidade econômica. Hoje, São Paulo custeia todo mês, complementa o custo do transporte urbano com 2 milhões por mês. Todo mês. Tem que cobrir o saldo negativo em São Paulo. Entendi. Extrema não é diferente, Bragança não é diferente, Atibaia não é diferente, Pouso Alegre já viveu horrores com o transporte público, porque esse modelo está ultrapassado, faliu. O Brasil não repensou o seu modelo de transporte coletivo, né? A gente precisa rever isso. Essa é uma discussão que a gente vem tendo internamente em Extrema. Em Extrema, a gente tem um ingrediente diferente, né? Essas bikes laranjas que a gente vê do Itaú, a Tembici, a fábrica da Tembici fica em Extrema. Então, eles é uma garotada que vive essa questão primeiro, da economia de compartilhamento, né? E a segunda, da bike. Eles trazem isso muito forte, essa discussão, mostram que hoje os jovens, a cada ano, menos jovens tiram carteira de habilitação, menos jovens querem ter carro próprio, né? A questão do Uber e outros aplicativos e tudo mais, é a economia compartilhada, né, onde você não tem o bem, você usa naquele momento, e que isso vai impactar num novo modelo de transporte coletivo. Essa questão da mobilidade, ela vem sendo discutida por muitas cidades, no mundo todo, né, e eu acho que vai ter que surgir um outro modelo disso, menos poluidor, com impacto menor no trânsito das cidades, né, e que seja mais agradável para todo mundo. Legal, eu não sei se todo mundo usa bike,
Se tiver vias de acesso legal, as pessoas podem vir de bicicleta, podem vir com as suas motos baratinhas, mais baratas, mais simples, bicicletas motorizadas, enfim, né? Desde que as Exato. vias Elétricas. melhores, né? Não é fácil. Você é hoje o responsável por todo o desenvolvimento industrial, comercial, desenvolvimento econômico dessa comunidade pujante que é Extrema. E você também cuida do empreendedorismo, né? Isso está no espectro aí de responsabilidade sua. Deixa eu te fazer uma pergunta sobre empreendedorismo. Alguns empreendedores, eles nascem empreendedores, é incrível. A gente vê já na tenra infância algumas crianças aí com essa coisa de empreender, tal, jovens que empreendem. E quem não é assim, é possível desenvolver essa competência? Perfeitamente, eu acredito muito nisso. É mesmo. Eu acredito assim que todo mundo que teve uma dificuldade ou enxergou uma dificuldade e criou uma solução, já empreendeu. Não importa se foi dentro do seu emprego, dentro da sua casa ou montando um negócio. Né? O empreendedor é o cara que está o tempo todo inconformado com alguma situação e busca ofertar uma solução. Né? Isso é empreender. Se isso vai dar dinheiro ou não, aí entram outras questões que a gente tem que adquirir. Uhum. Né? Eu venho de uma família de empreendedores, e empreendedores que foram empreendendo por estar ali, porque aprenderam, né? Eu aprendi com meu avô, aí o pai fez igual e etc e tal, mas que procuraram, não se prepararam. Não se prepararam. Em muitos momentos tinham sucesso, em muitos momentos tinham fracasso. O risco é muito alto. O empreendedor hoje, ele está mais bem formado, né? Ele tem acesso à informação, a educação financeira, que nós não tivemos lá atrás, né? Hoje todo mundo tem acesso à educação financeira, melhores produtos financeiros, uma série de coisas. Então, hoje, é possível ser um empreendedor com uma formação maior, né? Com mais informação, melhora a sua chance de sucesso. Eu sou fanático por empreender, né? Eu sou um empreendedor contumaz, o tempo todo eu penso em empreender. Eu gostaria de ter alguns clones, né, para fazer mais empreendimentos. Né? E eu acredito muito que quem muda o mundo são os empreendedores, né? Porque se a gente olhar todas as grandes realizações que a gente teve, sem dúvida. É isso aí. foram empreendedores. Né? Falar em empreendedor, Claramente, por falar em muito. empreendedor, eu sei que você vira e mexe, fala de criar um polo de tecnologia em Extrema, né? O Cadu está nos perguntando aí se isso vira ou não. Extrema ainda não é público, mas está ganhando o seu primeiro Instituto de Tecnologia, de Ciência e Tecnologia, seu ICT. Então, a gente está dando um passo para isso. Extrema teve um momento muito legal, né? Em 2003, a cidade fez a sua Agenda 21, que terminou em junho deste ano. Né? Foi um planejamento de longo prazo. 97% das metas foram cumpridas, e é por isso que esse desenvolvimento ele não foi por acaso, ele tinha uma ferramenta supra-política, né? Algo que ultrapassava os planos de governo de qualquer prefeito. No ano que vem, a gente vai refazer esse planejamento para os próximos 20 anos. É inevitável que a gente passe a falar de algumas questões, né? Como energia fotovoltaica, como a questão dos carros elétricos, como a questão de desenvolver tecnologias de comunicação, de transporte e tudo mais. As mudanças que a gente vai ver no mundo daqui para frente serão muito mais rápidas do que a gente viu. É só a gente imaginar, em outubro agora, Campinas começa a ter a entrega do iFood por drone, autorizado pela ANAC. Que legal. Em outubro, tá aqui, outubro tá ali, né? Tá logo ali na frente. Vai ser um OVNI, né? Imagina quando subiu o primeiro drone carregando uma caixa térmica do iFood. Vai ser a oitava maravilha, né? Então as cidades vão falar mais disso. Extrema já sabe que esse é o caminho, a gente já discutiu muito isso. E até porque hoje Extrema resolveu os seus problemas básicos. Né? Nós não temos moradores de rua, não tem sem teto, não tem criança abandonada na rua, nós não temos esses problemas
muito tristes que são comuns nas grandes cidades. Uhum. A nossa taxa de desemprego é de 3%, né? Então nós temos indicadores muito bons. Está na hora de dar um salto de qualidade, né? Esse salto de qualidade fala em educação, ele fala em sustentabilidade, ele fala em tecnologia, né? Então o Cadu daqui a pouco vai estar andando mais aqui em Extrema. O Cadu Coimbra, bela pergunta. Adriano, eu sei que tem duas coisas, entre tantas, que você gosta, que mexem com você e tal. Uma delas é o conceito da resiliência, né? Você sempre fala que o cara tem que ser resiliente e tal. E a outra delas, aproveitando o frete, que já está indo a pergunta da resiliência para você, é a inteligência emocional. Eu sei que você é muito sensível a isso. Você acredita demais que não é suficiente apenas a inteligência intelectual, né? Você tangenciou essas duas questões aí, resiliência e inteligência emocional, mas como você só tangenciou, eu quero abrir de novo esse assunto para que você se posicione sobre isso. Eu acho que a pandemia também colocou isso à prova, Craig. A gente, o que é a resiliência? É a capacidade de suportar porrada, né? De maneira bem simples, é exatamente isso. E o que é a inteligência emocional? Conviver com os problemas sem surtar. E a gente viu muita gente surtando. Muita gente Verdade. perdendo o equilíbrio, né? Muitas vezes estourando emocionalmente dentro de casa, consumindo muito mais bebida do que precisava, né? A gente viu as pessoas buscando refúgios externos. O problema é interno, Uhum. né? A gente precisou durante essa pandemia entender, tá? Deu medo em todo mundo. Mas e aí? Então a gente se afugenta? Não, eu não fiz nenhum único dia de quarentena. Por quê? Porque eu não podia ficar em quarentena. Eu tinha que continuar trabalhando, Certo. né? Porque as pessoas que estavam à minha volta, as pessoas que estavam dentro da empresa, esperavam que eu fizesse isso, que eu tivesse lá na linha de frente. O que é que elas sentiriam se eu me afugentasse e ficasse dentro de casa? Eu digo sempre que quando o líder senta, o grupo deita, né? Não dá. Você A, tem a, que ser a referência, você tem que iluminar o caminho, né? Eu imagino quantas quantas dificuldades aí e tal, mas quantas oportunidades também, né? pois é, Bacana, bacana. imagina se cada executivo dentro da sua empresa fosse para casa. É, O que os colaboradores iam pensar? verdade, Né? E eu se sentir sozinhos, abandonados. verdade. Então, não, se a gente assumiu o posto, a gente tem que entender. A porrada faz parte da vida. Né? O problema faz parte do nosso dia a dia. Né? Eu costumo dizer que a gente pode morrer atropelado ou atravessar a rua. Então, todo dia é dia de problema, todo dia é dia de correr risco. Né? Para morrer, basta estar vivo. Então, vamos fazer o nosso melhor. Né? E eu acho que a pandemia colocou isso à prova. Ô, Craig, deixa eu inverter a posição agora. Eu vou te colocar uma pergunta. Epa, que isso? A Como gente assim? falou do mercado de trabalho, a gente falou do aquecimento da economia, né? E agora Extrema vive, desde a semana passada, um momento ímpar. 1.200 vagas abertas, várias grandes empresas contratando ao mesmo tempo. Aham, E aí uma executiva de RH também mostrou a sua falta de inteligência emocional e falou, nossa, Adriano, isso é um problema. Falei, poxa, é um problema, está todo mundo empregado? Né? E aí eu falei, bom, se você achava que ia ser fácil substituir os seus funcionários, está na hora de começar a pensar no seu programa de retenção. Nós falamos disso há anos. verdade, Quando verdade, é que isso vai virar prática? verdade. Bom, legal. Deixa eu tentar ser bastante objetivo. Não tenha dúvida que hoje está mais fácil reter as pessoas, porque todo mundo precisa desesperadamente segurar o emprego que está tendo e tem medo de daqui a pouco perder o próprio emprego ainda, por melhor que seja, tal. Eu me reporto aí a uma cutucada da Patrícia Fernandes aí que ela diz que a pandemia tira
o melhor de algumas pessoas, além do pior, né? Mas isso faz com que algumas pessoas comecem a ser já marcadas para serem descartadas, enquanto outras têm que ser retidas na organização a qualquer custo, porque elas demonstraram ser aquele herói, né? No incêndio do imóvel, foi aquele cara que manteve a cabeça no lugar, ele foi luz, ele iluminou, ele manteve foco em resultados, ele conseguiu não pisar nas pessoas, ele humanizou o ambiente de trabalho. Então, esses caras, eles não podem ser perdidos pelas organizações. Esses caras, daqui a pouco, já estamos no novo normal, mas à medida que o novo normal avance e a gente tem uma situação praticamente normal na sua totalidade daqui a algumas semanas, as empresas vão começar a contratar e elas vão buscar esses caras, essas pérolas, tal, e como reter esses caras? A sua pergunta é provocativa. Eu tenho pensado muito nisso, eu tenho estudado muito isso. O que eu posso dizer é o seguinte: o ninho tem que ser confortável. O emprego para essas pessoas chaves tem que ser alguma coisa que não tenha espinhos, que ela seja cuidada, ela seja valorizada. Essas pessoas, elas têm que ter um senso, elas já têm uma atitude de dono, mas os donos, sejam os altos executivos, ou seja, os próprios donos das organizações que empregam essas pessoas tão especiais, homens e mulheres, eles têm que cuidar demais dessas pessoas, têm que dar oportunidades, têm que dar liberdade, tem que dar horizontes, tem que fazer um ninho gostoso, um ninho quentinho, um ninho confortável, porque certamente virão as aves de rapina tentando tirar essas pessoas boas das empresas onde estão para levar para elas, porque o melhor cartão de visita é o sucesso do que você faz. Então, não sei se fugir da raia, mas eu tentei responder aí o que você me perguntou. Dá para cuidar das pessoas, para retê-las, pessoas chaves da organização, seus pilares básicos, mas é preciso ter uma preocupação com isso. As pessoas, elas adoram as empresas onde estão, muitas delas, mas elas são humanas e elas estão suscetíveis a ofertas interessantes, a desafios interessantes, e elas poderão deixar a empresa, e daí a empresa vai sofrer. É isso que eu tinha para dizer. Pô, você inverteu, cara. Eu estou te fazendo pergunta, você inverteu aí, né? Ô, Não, mas é Adriano, bom. olha aqui. Você é o especialista nisso. Oi, desculpe. Você é o especialista nisso. Tá. Eterno aprendiz, eterno aprendiz. Ô, Adriano, nós estamos... Meu reloginho aqui marca 20 horas, pelo menos no notebook. Eu sei que no celular talvez marque um pouquinho menos. Mas, de qualquer maneira, eu queria começar a funilar esse papo que está tão bacana, está tão maravilhoso, mas a gente também sabe, nós estamos mantendo, nós falamos de retenção, nós estamos mantendo o mesmo número de pessoas que começou essa live conosco, isso é fantástico. Eu quero agradecer de cara as muitas perguntas, aos muitos comentários. As perguntas eu as direcionei todas para o Adriano, além daquelas que eu resolvi fazer, mas eu não citei todos os comentários que diziam muito bem, gostei, obrigado, Adriano, parabéns. Então, quero compartilhar com você, Adriano, essa repercussão favorável. E eu creio que, da minha parte, então, é agradecer a todo mundo que está nos ouvindo até agora, é agradecer a você profundamente pelo seu tempo. Eu sei que você correu demais hoje, mas você comentou comigo um pouco antes de começar essa live de que você nem por um segundo pensou em cancelar a sua participação. Eu só tenho a agradecer. Então, eu devolvo para você, para que você diga o que você quiser dizer, para a gente poder encerrar essa nossa live. Nossa, eu agradeço demais. Para mim, não teve cara de trabalho. Só faltou a gente tomar uma boa cerveja aqui para virar um bate-papo em casa mesmo, tá? Foi muito gostoso, né? Você é um amigo querido, né? Eu agradeço todo mundo aí que acompanhou. Eu acho que a gente deveria passar mais tempo discutindo a liderança, né? A gente fala pouco sobre liderança. A gente, numa conversa com você, eu estou revendo coisas aqui dentro, tenho certeza que você também, e os outros também, né? Eu acho que o país ele passa por uma crise de liderança. A gente hoje tem líderes muito medíocres em todas as áreas, né? A gente precisa de líderes melhores, a gente precisa
desenvolver organizações melhores, né, em todos os lugares, né, isso eu acho que é necessário. É algo que a gente deveria fazer mais. A gente Verdade, passa muito tempo falando, a gente perde tanto tempo discutindo bobagem, né? né? Vamos falar mais, né, sobre a liderança dos nossos filhos, a liderança dos nossos netos, né? Como é que a gente está preparando eles para serem líderes, né? Então é um prazer muito grande estar com você mais uma vez. Você é um amigo querido, né? A gente já tem tantas aventuras. Uma hora nós vamos fazer uma live só para eu contar as aventuras que a gente já passou. Tem que ser 2, 3 horas, hein, Adriano? Muito obrigado mais uma vez, querido. E olha, tem várias pessoas aí agora dizendo que gostaram, além daquelas que já tinham dito. E olha a provocação aí do Vanderlan. Falou que ele e a esposinha assistiram essa live de 1 hora bebendo um vinhozinho. Olha que coisa boa, hein? Uma Olha plena. só, é só para fazer inveja. Para fazer inveja. Agora vamos nós, né? Agora vamos todos nós relaxar. Muito obrigado mais Vamos. uma vez a você, Adriano, em particular, e a cada uma das pessoas que participaram com a gente. Um beijo no coração de todo mundo e até a próxima. Beleza? Um grande abraço. Até mais. Valeu.